Clara, o palco é todo de vocês. Bom dia a todos. Prazer ter essa plateia aqui presencial, à distância, no metaverso. Que bom, né? Poder ter tantos ambientes de interação. Estou muito feliz de estar aqui com dois super jovens talentos, né? Pessoas que vêm fazendo a diferença aqui na nossa instituição e aos pouquinhos acho que eles vão contar um pouquinho mais para nós o que eles vêm tendo como desafio, o que estão conseguindo evoluir. E não teria ambiente mais adequado para fazer uma discussão do que é valor em saúde. Isso é uma terminologia que nós usamos muito para quem é da indústria da saúde, mas aqui nós estamos num ambiente plural, então acho que o Arthur pode nos trazer gradativamente o que isso significa para nós e como é que juntos a gente pode avançar nesse sentido. Mas já adiantando um pouquinho a resposta do Arthur, é uma reflexão que vem mundialmente, né? Então, estamos todos discutindo como é que eu posso entregar melhor cuidado para o paciente, com menos custo e com maior efetividade. Então, isso é o que se quer em qualquer lugar do mundo, não é um desafio tão simples, e a tecnologia também tem um papel fundamental. E um segundo aspecto que me parece bastante interessante para explorarmos hoje é a questão do próprio blockchain, né? Eu estava ali fora conversando com um timezinho ali, né? Mas, enfim, assim, blockchain na saúde, blockchain não é fintech, vocês não estão falando de investimento. Não, gente, blockchain é um conhecimento muito mais amplo. A gente teve uma mesa aqui de manhã também que esclareceu para nós e nos deu um pouco de entendimento sobre o assunto, mas esse tipo de evento é para a gente discutir. Blockchain é no varejo, blockchain é no agro, blockchain é na saúde, blockchain é para nós todos refletirmos sobre avançarmos em termos de rastreabilidade, de integrabilidade, e aí vem as nossas barreiras de dia a dia. Interoperabilidade de dados, na saúde não é tão simples assim, né? Então, eu sou um paciente, mas se eu vou num hospital, meus dados estão naquele hospital. Se eventualmente eu estou em outro estado do país, meus dados vão estar em outra instituição hospitalar. Então, existem bastante barreiras a serem transpostas, existem evoluções também, então a nossa ideia é bater um papo aí bem informal sobre isso hoje. Arthur, vou pedir para ti começar um pouquinho, talvez, ambientando o que a gente vem fazendo aqui no hospital. E o que são esses conceitos basicamente assim sobre o que a gente chama VBHC, do Value Based Healthcare? Obrigado, Melina. Bom dia, pessoal. Então, para começar, eu queria introduzir um pouquinho o conceito de valor em saúde, uma coisa que é relativamente recente, vem de 2006, 2007 para cá. Tá? Foi um conceito introduzido por dois professores da Escola de Negócios de Harvard, então não médicos, ninguém da área da saúde. Tá? Um conceito do professor Michael Porter e da professora Elizabeth Tisberg, que foi publicado, começou em 2006, foi publicado em 2007, e o que eles vinham percebendo? O custo na saúde, tanto pública quanto privada, ele vinha e vem aumentando de uma maneira exponencial, né? Ao ponto que os Estados Unidos, por exemplo, gasta mais de 15%, algo entre 17% e 18% do seu GDP, do PIB do país, em saúde. Tá? Os outros países gastam em média de 10% a 12% do PIB em saúde. Tá? Esse aumento no custo não era acompanhado de uma melhoria dos desfechos dos pacientes. Então, a gente cada vez gastava mais com saúde, a saúde era mais cara, e a gente entregava a mesma coisa. Tá? E daí nasceu esse conceito de saúde baseada em valor. Era uma proposta de melhorar a eficiência da saúde, tá? Diminuir custos e melhorar os desfechos. Então, o valor em saúde, basicamente o conceito dele é o desfecho que eu entrego para o paciente, quanto eu gasto para entregar esse mesmo desfecho e também a pertinência daqueles tratamentos que eu estou fazendo. Se vocês conhecem um pouco de como funciona a saúde, hoje em dia a remuneração médica ela é baseada num sistema que a gente chama de fee for service, né? Então, eu faço um procedimento, eu recebo por aquele procedimento. E não importa qual é o desfecho do meu paciente, o valor que eu recebo é sempre o mesmo. Então, o conceito de valor é
que a remuneração seja baseada no desfecho que eu entrego para o paciente. Então, quanto melhor eu tratar ele, melhor eu recebo. Quanto pior eu tratar, pior eu recebo. Não homogeneizar isso dando serviço, né, pelo procedimento. Isso abre margem até para superindicação de procedimento, né? Então, dentro desse conceito de valor, também se encaixa a pertinência, né? Aquele procedimento era realmente necessário, porque se eu não estou entregando, se eu não estou melhorando a qualidade de vida do meu paciente de nenhuma forma, com procedimento desnecessário, eu só estou gerando custos, né? Então, esse basicamente é o conceito de valor em saúde, é uma coisa relativamente recente, do meio dos anos 2000, e um pouco depois já, a gente teve a criação do ITION, tá? Que foi um grupo de especialistas de várias áreas da medicina, pacientes, associações de pacientes, que desenvolveram alguns standard sets, tá? Foram algumas escalas, algumas definições do que eram importantes para pacientes com determinadas patologias. Isso vem crescendo, tá? A gente tem isso para diversas coisas, para AVC, para insuficiência cardíaca, para infarto, para demência, para doença de Parkinson, para várias coisas, tá? Então, ficou definido algumas métricas e alguns standard sets que a gente acompanha nos pacientes ao longo do tempo. Isso, associado ao custo da saúde, nos dá uma métrica de valor, né? Quanto a gente gasta para entregar o melhor cuidado ao paciente, tá? E isso também é feito aqui no Moinhos de Vento. A gente já tem o acompanhamento das linhas de cuidado desde 2017, tá? Então foram instituídas gradualmente. Começou pelo AVC, depois insuficiência cardíaca, depois alguns tipos de neoplasia, câncer de próstata, câncer de mama. E o que a gente faz é, a partir do momento da internação desse paciente, da cirurgia ou de qualquer patologia que ele tenha, a gente trata o paciente dentro do hospital e depois acompanha ele para ver justamente esses PROMs, né, que a gente chama, que são Patient Reported Outcome Measures, né? Então, os desfechos centrados no paciente, porque muitas vezes o que eu, como médico, considero importante, um valor de exame ou uma margem cirúrgica, não faz a menor diferença para o meu paciente, né? Quanto está o PSA dele. O que faz diferença para ele é se ele, depois de uma prostatectomia, por exemplo, ele tem incontinência urinária ou não. Isso afeta muito mais a vida do meu paciente do que o valor do PSA de 3, 5 ou 10. Tá? Então, essa é a ideia, depois a gente pode elaborar um pouquinho mais, para eu não me estender muito no assunto. Muito obrigada, Arthur. Maria, o Arthur nos deu assim, uma interessante introdução de que existe um mar de dados, né? Aqui na instituição nós viemos já coletando desde 2017. Isso significa que sabemos, pela perspectiva do paciente, pela perspectiva do médico, como é que estão sendo os resultados, positivos, negativos, e implementando melhorias. Nos traz um pouquinho pela perspectiva da inovação e da tecnologia, como é que tu vê essa conexão e quais são as oportunidades aí existentes? Obrigada, Mel. E bom dia a todos. Eu acho que as oportunidades são imensas, né? Então, que nem o Arthur estava falando, a forma da gente avaliar, ela é muito mais humana, né? Ela não é só indicadores com que a gente já está acostumado a lidar e a acompanhar. Então, são novas métricas que a gente vai descobrir como medir, onde buscar a base dessas informações. E eu acho que tem muitas tecnologias que já fazem isso hoje no mercado, mas elas ainda não estão olhando para a saúde. A gente tem, felizmente, alguns exemplos de startups que a gente já se relaciona e que já conseguem entender o potencial e as oportunidades de medir esses dados e como fazer tecnologias e soluções que nos ajudem, né, a fazer todo esse acompanhamento do paciente e entregar aí um desfecho com maior valor para o paciente, né? Posso citar alguns exemplos aí, a gente tem a Vente, que é uma startup que trabalha com análise de dados, a gente está em negociação também por uma parceria aí com a RAI, que é também uma startup de São Paulo que está com a gente e faz justamente essa análise dos desfechos dos pacientes, e essas informações são o caminho que a gente vai construindo
para surgir novas soluções, né? Então, novas oportunidades de negócio que podem surgir aí, que quem estiver atento vai conseguir criar formas de trazer essa eficiência ainda maior durante esse processo, né, Mel? Eu acho que uma questão muito delicada que a gente entra aí é que quando a gente está vendo o desfecho, o que é valor para o paciente, a gente tem que ter um acompanhamento muito humano, né? Muito, muito delicado. Eu não posso simplesmente, que nem o Arthur falou, ligar para ele, fazer um exame, medir o PSA e dizer que ele está bem. Se eu não sentar, não conversar e não ouvir ele, de fato eu não vou conseguir mensurar se de fato eu estou entregando valor no meu processo dentro da minha instituição. Então eu acho que essa pode ser a maior oportunidade. Como que eu associo as tecnologias com esse lado humano, né? Com essa observação porque a tecnologia a gente tá aí, tá um mar de tecnologia. Hoje a gente vai passar o dia inteiro falando sobre blockchain na saúde e as várias vertentes que podem se conectar. Mas como que eu trago isso para o lado humano, né? Principalmente para a nossa instituição, que é uma instituição que valoriza muito a assistência ao paciente, né? Então, acho que essa pode ser a maior oportunidade. Já vejo uma movimentação aí de novos empreendedores, novos negócios, mas tem muito mais ainda para explorar. Muito bacana. E, Arthur, voltando um pouco aqui para o lado da saúde, assim, eu escutando a Maria falar, eu começo a refletir que a gente pode pensar em momentos de ter mais previsibilidade, talvez, e a gente pode estruturar melhor as nossas equipes, ou a gente pode também ter rastreabilidade à distância. Hoje, aqui na instituição, nós fazemos todo o monitoramento muito por ligação, por equipe, né, pessoa a pessoa, né, que é a origem do serviço de saúde, né, nós somos baseados em pessoas. Traz um pouquinho para a gente, assim, oportunidades que tu enxerga que vai melhorar também o dia a dia do médico, o dia a dia do paciente, que podem trazer resultados práticos, assim, para nós, que são pontos de dor, né, que nos incomodam e que a gente não consegue ultrapassar se a gente continuar fazendo do mesmo jeito que a gente sempre fez, né? Então, a gente tem essa coisa muito pessoal, muito manual também, de ligações, contato com o paciente. Isso, por um lado, é bom, tá? Porque o paciente muitas vezes fica 30, 40 minutos, ele quer ser ouvido, né? Então, por um lado, essa coisa pessoal, personalizada, é uma coisa boa para os pacientes. Por outro lado, ela é bastante trabalhosa, né? Ela precisa de uma equipe estruturada, com tempo para fazer isso, então ela acaba sendo até bastante cara, né? Então, os grandes desafios hoje estão em talvez automatizar ou unificar isso numa plataforma que consiga se conectar com o paciente de uma forma user-friendly, assim, que seja fácil de usar, né? Principalmente porque a gente tem, por exemplo, pacientes muito jovens, ativas, que tiveram um câncer de mama, e a gente tem idosos que tiveram AVC, estão acamados, não conseguem responder de uma maneira digital, por exemplo, às vezes não conseguem se comunicar e precisam que outros respondam por ele. Então, esse grupo de pacientes é bastante heterogêneo, alguns versados em tecnologia, alguns outros não. Então, hoje eu ainda acho que seria muito difícil automatizar isso completamente, né, pela heterogeneidade dos pacientes que a gente tem. Mas certamente isso seria um grande avanço, e esse é o nosso calcanhar de Aquiles, por enquanto, né? Achar uma plataforma, e esse é um desafio mais de tecnologia da informação também, né? Que consiga conversar ao mesmo tempo com o paciente, conosco, e com o prontuário médico. Isso é uma coisa muito importante, porque tudo isso que a gente faz é baseado na coleta de dados, tá? Então, a gente coleta esses dados e dados de longo prazo para fazer essas análises e entender se a gente está prestando um bom serviço para o paciente, tá? Só que a gente tem que, se a gente tem algum red flag, a gente tem que agir em cima desses dados. Não adianta só coletar por coletar. Então, tem que existir um feedback para nós, como instituição, e para o médico, para o assistente daquele paciente, para ele também entender se o paciente dele, por exemplo, está
à beira de voltar para a emergência, porque está tendo alguma complicação, talvez a gente possa evitar isso, né? Ou numa próxima consulta ambulatorial, o assistente daquele paciente tem uma noção de que foi aplicado um score e ele está em risco para depressão. Isso às vezes é uma coisa que na consulta pode não surgir. Se você não pergunta especificamente para a pessoa, muitas vezes elas têm vergonha ou não falam, e a gente faz essas perguntas específicas por diversas escalas, enfim. Então, isso é o feedback que a gente tem que tentar fazer voltar para o médico que está na ponta, atendendo esse paciente. A gente tem ainda essa noção bastante hospitalocêntrica, né? Onde tudo começa na internação. E então a gente está sempre atrasado, porque o problema já aconteceu, né? E o paciente já teve seu AVC, já teve seu infarto, teve que internar, pode estar incapacitado já devido a isso, então a gente está sempre atrasado. Então a ideia agora é tentar automatizar isso, trazer esse feedback para quem atende efetivamente esse paciente e, se tudo der certo, agir preventivamente, né? Esse é nossa maior ideia agora, né? Não está sempre atrasado. E nesse processo de buscar oportunidades e a gente conseguir fazer esses matches aí entre tecnologia e a saúde, me parece que a gente tem que olhar mais do que nunca, e todas as indústrias têm que olhar, mas talvez na saúde mais do que nunca, sobre os atores e como é que a gente faz essas conexões. Então, Maria, eu queria que tu trouxesse um pouquinho para nós quais são os fatores chaves de sucesso ou até as premissas de insucesso para quando a gente percebe nessa tratativa com o empreendedor, a instituição, é o médico, é o paciente, mas a fonte pagadora que remunera todo esse cuidado não está dentro do hospital, é o plano de saúde. Então, qualquer um desses eixos que não se sentir atendido, né, e tiver uma força motriz de formas, que daí o Arthur deu uma pincelada lá no início para nós, né, quais são os modelos de remuneração dessa indústria. Então, assim, a complexidade já existe na saúde por diversos atores atuarem para fazer a entrega, né, não tem uma relação direta ao médico, não tem relação direta, somos todos juntos numa convergência, né, de estrutura, conhecimento, viabilidade financeira, para que a gente consiga fazer o melhor cuidado ao paciente e trabalhe mais com saúde, talvez futuramente mais preventivamente, como a Arthur nos colocou. Nesse cenário, com essas complexidades todas, como é que a gente poderia tentar sumarizar fatores chaves assim, de sucesso para que a gente evolua em oportunidades de inovação na saúde? Eu acho que tem uma palavra que resume, e é a palavra-chave quando a gente fala do ecossistema, de todos os players trabalhando em conjunto, que é a colaboração. Então, inclusive, é um princípio nosso no Atrium, que é o nosso centro de inovação aqui do hospital, que se a gente não conseguir fazer todas as partes trabalharem em conjunto com um só propósito, de fato, é muito difícil, né? Vai ser um desafio quase que invencível a gente conseguir entregar valor para quem a gente quer entregar. E aqui a gente está falando de tudo centrado no paciente. Então, todos esses players precisam estar enxergando para o paciente. É claro que quando a gente está falando de saúde, de tecnologia, a gente tem a questão de custo, de investimento, né, envolvido nessa rede de comunicação. Então, eu entendo, na nossa perspectiva, inclusive de instituição, é que a gente precisa entender como cada parte consegue contribuir dentro da sua limitação, dentro da sua colaboração interna, como ela pode contribuir e como que a gente orienta todas essas contribuições voltadas para o paciente. Então, eu acho que colaboração acaba sendo a palavra-chave. E eu gosto também da fala que o Arthur teve, porque ele traz, inclusive para quem está vendo isso como oportunidade de negócio, a gente tem 2 caminhos onde a gente tem oportunidade. Então, é tanto a questão da previsibilidade, e aí, é claro, eu vou captar dado, mas eu tenho que transformar isso em informação, em tomada de decisão para prevenir, mas eu também tenho que fazer um acompanhamento em tempo real com resposta. Então, eu posso fazer o acompanhamento em tempo real, ver alguma emergência, ver alguma urgência, computar aquela informação para tentar prevenir que não aconteça da próxima vez. Ok. Mas o que eu faço no ato, né, naquele momento? Então, eu acho que
todo mundo que está envolvido nesses processos, nessas jornadas do paciente, tem que pensar nesses dois caminhos. É complexo, né? É quase caótico, digamos assim, mas a gente precisa pensar tanto em prevenir quanto em atuar em tempo real com o que está acontecendo para o paciente. Sempre voltado para o paciente. E vocês podem trazer daí, independente da ordem, fiquem à vontade, assim, alguns exemplos práticos para nós aqui, para a nossa audiência, de o que a gente já fez no nosso escritório, aqui na instituição, em outras instituições, Arthur, que tu atuas, a Maria também, vinculado com saúde e tecnologia, alguns aprendizados, até para a gente ir para um ambiente agora mais prático, assim, na vida real. Por que vocês já passaram e quais são os aprendizados? Vou te dizer assim que a maior parte das instituições de saúde não segue esse preceito. Tá? Essa é a realidade da maioria das instituições. Tá? De novo, né, esse conceito relativamente novo, né, algo como 15 anos, mais ou menos, mas ele nem sempre atende aos interesses das instituições, né? Nem sempre é interessante que isso seja implementado. Então, isso é um sistema que vale muito a pena, e existe um interesse grande das seguradoras de saúde, né? Nesse sistema. Por quê? Porque elas tendo o paciente como segurado, né? Se a gente tiver uma efetividade maior no serviço médico prestado, a gente conseguir gastar menos e trazer melhores resultados para o paciente a médio e longo prazo, fazendo com que esse paciente não reinterne, não procure emergência de novo, isso é do interesse total da seguradora, né? Então, eles são os grandes interessados, e boa parte das experiências em VBHC do Brasil, por exemplo, são iniciativas das seguradoras, que também têm instituições, têm hospitais, né? Então, a gente vê que eles são grandes interessados nessa área. Algumas formas de fazer isso, por exemplo, um exemplo bem básico, né? Mas é uma forma que se achou, enquanto ainda não existe essa conexão com o prontuário, esse tipo de coisa, que a gente não conseguiu fazer ainda, com que isso volte no prontuário para dentro da consulta médica, né? Na próxima visita do paciente, o médico dele saiba o que está acontecendo, é fazer um flag por e-mail, tá? Então, o que acontece? Existem determinadas escalas em que o paciente responde, isso gera uma pontuação. Se ele ficar abaixo do esperado, por exemplo, com uma pontuação que sugira um potencial depressão, ou um paciente está descompensando da sua insuficiência cardíaca baseado numa escala padronizada, e a gente sabe quem é o médico assistente, a gente flaga e manda um e-mail. Esse e-mail é automático. Isso é fácil de fazer, e é uma ideia, né, que foi criada. Então, olha, médico, seu paciente X está à beira da descompensação, está apresentando sinais, indícios iniciais de uma depressão. Liga para ele, conversa. Isso talvez previna uma ida à emergência, uma reinternação. Então, essa é uma maneira muito simples e que a gente tem adotado agora, e é uma das opções, né? É legal tu trazer essa fala, Arthur, porque como é simples, né? Quando a gente pensa em inovação, a gente quer pensar numa tecnologia super disruptiva. Tá aí um exemplo aí que é um e-mail, né? Que ele é automatizado. Mas eu gostaria de trazer um exemplo bem legal, que foi fruto agora do nosso programa Atrium Arena, que é um programa de investimentos do Hospital Moinhos de Vento em startups para a área da saúde, em que a gente está em tratativas aí com a Startup High, onde a gente já faz a análise de prontuário, de desfecho do paciente, para isso gerar uma série de informações com quem a gente trabalha em cima. Mas dentro, né, do escopo de atuação desse negócio, a gente vai fazer justamente
compilar informação para que essa ação que o Arthur nos sinalizou possa ser feita de forma mais efetiva, assertiva, mais rápida, né? Então, a gente vai fazer toda a leitura, todo o mapeamento, entender com os pacientes que já tiveram um desfecho, né, que já saíram da instituição, como é que foi todo o processo, para que nos próximos a gente possa ter essa previsibilidade, essa ação proativa, né, com o paciente e garantir, assim, uma maior qualidade no tratamento que ele tiver. E eu acho importante trazer também, linkando com a outra pergunta, Mel, que todo mundo ganha, né? Ah, mas aí o paciente, né, o hospital pede menos exames, começa a acontecer uma reação em cadeia, onde gera valor para todas as partes. O importante é que essas partes consigam enxergar esse valor, né? Trabalhem em conjunto para enxergar que todo mundo acaba ganhando quando a gente consegue fazer um processo mais assertivo. E nós estamos falando aqui basicamente de uma formulazinha matemática que em cima está o que a gente está entregando versus o que eu estou gastando para gerar uma equação que seja mais custo-efetiva. Mas o Arthur sabe bem disso, antes da fórmula tem um pezinho ali de pertinência, porque a gente está falando aqui que a gente entrou num hospital, a gente foi numa consulta, fomos tratados e queremos saber se para a Melina como paciente foi um bom cuidado e não só teve as métricas técnicas dentro do esperado, mas se eu também estou dentro do que eu esperava em termos de cuidados de tratamento, se eu vou ter a minha vida diária, conseguir performar como eu performava antes do meu processo de doença. Mas em alguns tratamentos, algumas intervenções que talvez não sejam a melhor. E aí, quando a gente está avaliando o desfecho, eu já fiz. Então, antes disso, tem a pertinência. Será que a Melina ela tem que fazer uma intervenção cirúrgica? Será que a Melina tem que avançar para esse tratamento medicamentoso? Então, Arthur, se tu pudesse comentar um pouquinho sobre, na prática, qual é a pertinência, como é que a gente poderia evoluir, porque se é difícil evoluir na equação, entender, padronizar paciente, dar inputs para a saúde e gerar melhores desfechos, e isso alimentar os profissionais, as fontes pagadoras e as instituições de saúde. Mas e como é que a gente poderia começar a trabalhar também a pertinência, né? E nós já tivemos algumas experiências aqui, com alguns comitês, em coluna. Se puder contar um pouquinho, acho que é um aspecto interessante. Isso, eu ia trazer esse exemplo da cirurgia de coluna, porque é um exemplo que assim, é muito pertinente para isso. Então, hoje em dia, a gente gosta de chamar a medicina que a gente faz baseada em evidência, né? Então, tudo que a gente faz, qualquer tratamento que a gente propõe ou deixa de propor, porque às vezes menos é mais, né? Tudo isso a gente não inventa, né? A gente não tira da cabeça. Alguém já testou isso. Né? Então, tudo que a gente faz hoje em dia e deveria ser baseado em evidências, né? Do que funciona e o que não funciona. O que é melhor, o que dá para fazer, eventualmente. Né? Então, a pertinência, às vezes, é uma coisa super complicada, porque principalmente no aspecto da saúde privada, né? Saindo um pouco da saúde pública. Porque geralmente na saúde pública as pessoas que estão lá, elas são pessoas concursadas, que ganham o seu salário e não tem uma maior remuneração por procedimento. Então essa tendência de sobreindicação, ela diminui bastante. No âmbito privado isso é um pouco diferente, o fee for service é muito mais pesado. E muitas vezes não existe uma adjudicação, né? Uma auditoria sobre se aquele procedimento ou aquela intervenção era efetivamente pertinente para aquele paciente. Tá? Às vezes ocorrem glosas de convênio, né? Porque tem situações que não tem discussão, mas muitas delas, se você não olhar caso a caso, especificamente, porque hoje é tudo muito customizado, né? É muito personalizado. Então, a gente, para conseguir julgar isso de uma maneira adequada e ser justo e ser correto, a gente precisa ter todas as informações. Basicamente, reatender esse paciente, né? E ver qual é a evidência para aquele tipo específico de paciente.
Então, como isso não acontece de uma maneira sistemática pelas seguradoras de saúde, por exemplo, muitos hospitais e instituições de saúde também já perceberam que, por exemplo, se eu indico um procedimento para um paciente que não tem necessidade, o melhor desfecho que eu posso esperar para ele é sair do procedimento exatamente igual como ele entrou. Esse é o melhor desfecho, porque eu não vou melhorar ele, assim, para além do que ele estava, né? Mas eu corro o risco de entregar graves sequelas se tudo der errado, né? Então, por um lado, meu melhor desfecho é manter o paciente exatamente como ele estava. E pelo outro lado, pode ser catastrófico, pode ser tudo errado. E isso é ruim para todo mundo, especialmente para o paciente, mas é ruim para todo mundo. Então, as instituições em si, os hospitais, e isso não é uma prática só aqui, é uma prática que também acontece muito em São Paulo, em hospitais privados, começaram a criar comitês de auditoria interna, não da seguradora, não vinculados às seguradoras de saúde, e esses, alguns procedimentos que são mais comumente realizados, e a cirurgia de coluna é um grande exemplo disso, né? Se a gente pegar na literatura, assim, pouquíssimos casos teriam uma indicação de se operar a coluna. E não é o que a gente vê na prática, né? O que a gente vê é uma realidade completamente associada ao que se tem de conhecimento teórico. Então, a cirurgia de coluna é um excelente exemplo. E os hospitais começaram a criar esses comitês que avaliam caso a caso, que mergulham no caso do paciente, vão ver se aquilo realmente é necessário. E isso existe basicamente para procedimentos cirúrgicos, né? Onde existe alguma intervenção. Então, para cirurgia de coluna, para colecistectomia, enfim, N cirurgias, e aí o tipo de procedimento, o tipo da cirurgia, vai muito da epidemiologia local daquele hospital, né? Qual é o meu público, né? Qual é a cirurgia que está acontecendo mais aqui nesse hospital? E aí a gente olha para dentro. Então, geralmente, esses comitês são comitês independentes, internos, sem relação com as seguradoras, e fazem esse trabalho de avaliar a pertinência daquele procedimento que foi indicado. Posso complementar um pouquinho, que eu, de novo, gostei da tua fala, porque o que o comitê faz, né? Ele senta e vai debater com base na experiência de cada profissional qual é a melhor conduta dentro daquele cenário que eles estão estudando, né? E quando a gente fala de basear tomada de decisão em dado, é muito diferente em opinião própria. Claro que a tua opinião tu constrói com experiência, né, enfim, a tua formação, né, e o que tu vem aprendendo durante ela, mas por vezes e por muitas vezes ela tem ruídos, né, nessa orientação. Então, a tecnologia pode entrar justamente na hora desse debate, onde esse comitê, por exemplo, só poderia acontecer baseado em dados, em informações. Então, cada membro do comitê vai chegar com uma base de informações que foram, enfim, captadas de uma forma tecnológica, com base em IA, ou às vezes não precisa ser tão tecnológico, né? Mas que diminui um grande risco daquela conduta ser tomada com adversidades ali que, enfim, um grupo de pessoas que tem um lado muito humano acaba podendo ter, né? Desculpa, só para te saber que nós médicos também já entendemos isso, a gente gradua algumas coisas em níveis de evidência, né? A, B, C, D, E. O nível A, que seria o maior grau de recomendação, se precisa ter ou 2 ensaios clínicos randomizados, ou uma meta-análise de pacientes, e existe um grau de evidência para a opinião de especialista, que é isso que tu está falando, que é o mais baixo de todos. Né? Ele está lá. A opinião isolada do especialista, tá? Ela existe como um nível de evidência, porque não se pode também tirar o mérito daquela pessoa que já fez muito, que já viu muito, que já tem essa experiência. Então, isso conta, ela existe, a opinião do especialista ela está lá, mas a comunidade médica também entende que ele é o nível mais raso de evidência, a evidência científica, né, com método aplicado, ensaio clínico, randomização, essa
minimização dos vieses que tu estava falando, né? Os meus vieses, os meus preceitos pessoais. Então, esse seria um nível mais baixo de evidência. Acho que responsabilidade de quem constrói a tecnologia munir, né, esses profissionais de informação de dado para cada vez menos ter esses vieses. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois nesse sentido. Se a comunidade médica já percebeu e a gente cientificamente já tem, inclusive, padrões de como trabalhar e a importância do dado versus a importância da minha visão como especialista. Na tecnologia, a base das maioria, eu diria, das soluções são dados, né? Por que a gente não evoluiu tanto assim? Onde é que vocês acham que estão as barreiras para a gente não ter implementado e a gente ainda tem uma saúde muito feito com dados que não vão para o prontuário, que ficam nas mesas individuais, nas informações de cada paciente, e a gente não tem essa visão integrada? Onde é que vocês percebem que estão as barreiras para a gente não ter evoluído? Porque a tecnologia tem essa leitura e a área da saúde também, mas a verdade é que a gente ainda não avançou tudo que poderia. Eu, sem saber de tecnologia, vejo isso como um problema de integração. Integração entre as duas coisas. O que a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, cada hospital público, privado, ele tem o seu prontuário eletrônico. Tá? Aqui é um tipo, lá no hospital de clínicas é outro, lá no outro hospital é outro. Às vezes eles não se conversam entre si. Né? As soluções digitais, às vezes converso com um e não converso com o outro. Então, a gente tem esse problema grave de integração entre todo o sistema e entre essa jornada que o paciente faz, por exemplo, da atenção básica, lá na UBS, que às vezes não tem sistema, é no papel mesmo. Né? Aqui a gente tem no sul e sudeste, principalmente, a gente tem um pouco mais de digitalização das coisas, mas não imaginem que em todos os lugares é assim. Grandes hospitais de alto volume do norte e nordeste fazem tudo à mão, tá? É papel e caneta. Tá? Então, é assim, coletar ou mesmo auditar esses dados é praticamente impossível. Tá? Eu tenho alguma experiência com certificação de centros de AVC aqui no Brasil e na América Latina, e por onde eu passei que os prontuários eram em papel, é um desastre. Né? Uma coisa, é muito difícil. Então, aqui a gente ainda tem essa coisa digital do prontuário, mas eles não se conversam. Às vezes, dentro da própria instituição, existe mais de um tipo de prontuário. Um que é para o ambulatório, um que é para a internação, a radiologia usa um tipo, a endoscopia usa outro para fazer o upload das imagens. Então, nem na mesma instituição a gente consegue integrar isso tudo. Então, na minha visão, esse é o maior problema hoje em dia. E eu concordo com tudo que tu falasse, Arthur. A integração é, sim, o maior déficit que a gente tem quando a gente fala de tecnologia. E aí puxo o gancho com a conversa que a gente teve antes sobre colaboração. Né? Quem está criando essas tecnologias tem que entender quais são as tecnologias que estão sendo ou que não estão sendo usadas hoje, por que elas não se conversam. Esse exemplo que o Arthur trouxe é super recente, na verdade. A digitalização ela é um micropasso para fazer essa integração. Mas mesmo digitalizado, a gente tem um prontuário de um paciente de 2019 num setor, de 2020 em outro e 2022 em outro. Aí ele atualiza o endereço num, o telefone no outro, o sobrenome no outro, porque ele separou, porque ele casou, e a gente não consegue transformar esse paciente num perfil, onde eu consiga analisar ele por completo e entregar para ele, então, um valor maior no processo, né, na jornada dele dentro da instituição. Então, sem sombra de dúvidas, a integração é o maior problema. Quem está desenvolvendo as tecnologias precisa olhar para isso, porque os outros players, eles já estão olhando para a causa raiz do problema, como atender da melhor forma. Então, quem está desenvolvendo essas tecnologias tem que se aproveitar do que já existe e criar em cima disso. Temos exemplo aí, a pauta desse evento, que é o blockchain, para
poder desenvolver e atender as reais necessidades que essas grandes instituições têm. Né? Então, a gente não precisa ir muito longe, o Nordeste realmente tem esse problema, mas mesmo nós aqui do Sul, que temos a digitalização, sofremos imensamente com essa questão da integração. Então, sem sombra de dúvidas, esse é o ponto de atenção. Só voltando nessa questão de integração, porque para mim, como médico, ver o paciente de uma maneira longitudinal é muito diferente do que fragmentos perdidos no tempo, né? Uma consulta aqui, uma internação lá. Para eu efetivamente conseguir tratar esse paciente, eu preciso dessa longitudinalidade, né? Entender de onde ele vem, pelo que ele já passou, o que já aconteceu, traçar um plano de para onde ele vai. Então, isso é longitudinal. E a gente está sempre em pontos, em fragmentos do tempo. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem. E isso sem falar nas multi-subespecialidades também que a medicina está entrando, né? Então, em alguns raros casos é o médico e o seu paciente, né? Mas em diversos casos entram diversos especialistas com diversas perspectivas, vários consultórios envolvidos e essa informação, ela exige muito da conversa entre os especialistas para chegar a uma convergência de conduta, né? Essa é a famosa junta médica, né? O pessoal fala muito. Mas eu não sei se eu vejo isso com bons olhos, assim. A gente perdeu um pouco daquela imagem do clínico, né? O clínico geral, que era quem cuidava do paciente, que conhecia, assim, todas as facetas do paciente, né? Hoje eu, como neurologista, eu sou subespecializado na parte vascular, então eu não atendo mais nada além disso. Então, o meu paciente tem um AVC, eu cuido do AVC e eu chamo a endócrino para cuidar do diabetes, eu chamo o cardiologista para cuidar da pressão, eu chamo mais alguém para cuidar de outra coisa, e quem tem muito médico acaba não tendo nenhum, porque todo mundo fica esperando o outro. Então, acho que se perdeu aquela coisa do clínico, que era responsável por aquele paciente, né? Que era o detentor daquele caso. Isso acaba sendo pulverizado quando a gente tem muito especialista dando pitaco, né? Essas juntas médicas. Então, acho que isso acabou se perdendo com essa ultra especialização que a gente faz. E para eu ser justa com meus colegas médicos também nessa mesa aqui, estamos falando muito sobre o sistema, sobre o aspecto nosso técnico, né? Como é que a gente conecta com a inovação. Mas vocês poderiam comentar um pouquinho também sobre o aspecto do paciente. E nós, quando estamos com o paciente, qual é o meu papel? Como é que eu poderia avançar, talvez, em educação? Vou dar um exemplo pessoal, só para caracterizar, né? Minha melhor amiga mora no Canadá, ambas nós tivemos filhos recentemente. Ela foi ter o filho no sistema canadense. Então, ela, como uma boa brasileira, quando começou as primeiras contrações, ela foi voando para a maternidade e disseram, não, senhora, agora não, fique calma, senhora volte, porque não é a sua hora, nós estamos num sistema aqui em que é só o início do seu processo. Então, a senhora pode ficar em casa com calma. Ela, obviamente, me ligou 500 vezes nos 3 dias que ela ficou indo e voltando para o hospital. O marido é médico e estava tentando acalmar, mas o marido naquela hora também, né, complicada a situação. E ela acabou tendo o filho, a Aurora, né, 3 dias depois, tudo certo, parto normal, mas ela entrou num sistema e foi educada, né, quase que na força ali, né, porque ela migrou para o Canadá no meio da gestação, de que, olha, é diferente aqui, não é o cuidado que a senhora quer, o especialista que a senhora quer, ou a cesárea na hora que a senhora quer. Eu, como brasileira no Brasil, fiz exatamente o que ela fez, entrei na maternidade, tive meu filho, na primeira vez que eu entrei foi uma cesárea depois de algumas horas de tentativa de parto natural. Então, assim, como é que também a gente pode abordar esses aspectos, né, não só no processo de maternidade, mas na busca da emergência, na busca dos diversos especialistas, porque de alguma forma também há, em alguns momentos, a necessidade do paciente de passar pela segunda opinião, botar aqui entre aspas, ou pegar mais uma informação, e aí também essa sobreposição de custo vai se tomando uma proporção grande quando a gente olha para um país inteiro.
né? Então, como é que vocês acham que poderíamos evoluir e explorar também esse aspecto pelo ponto de vista de educação cultural da sociedade, também sobre esses aspectos de saúde, né? E como é difícil também abordar isso, porque de alguma forma eu tenho acesso, eu tenho direito, né? Mas como é que eu poderia também contribuir positivamente nesse sistema? Eu vou fazer a minha contribuição como paciente, tá? Como leiga, e não vou falar de inovação, mas como quem trabalha numa instituição de saúde de renome, eu acho que a gente tem muita facilidade, por exemplo, para medicação, né? Que é muito diferente de em outros locais. E a gente acaba fazendo isso quase que de forma autônoma, né? Então, eu gostaria de entender quais são as estratégias que se usa também para que isso não seja tão acessível, né? Não seja tão fácil que num mínimo desafio que a gente já se automedica, né? Se autoavalia e diz é isso, e Google me ajudou e está resolvido. Eu acabo vendo isso como algo cultural construído há muito tempo, né? Como que se construiu isso e como que a gente barra, me surge essa dúvida também, sabe? Eu vejo aqui, na própria emergência do hospital, a gente tem um exemplo, né, de um grande número de entradas que, na verdade, não são emergências. Por que a gente tem, aí o Arthur vai resolver o problema para nós, mas por que a gente tem essa proatividade de acabar aumentando um pouco as situações? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu acho que tudo passa por educação, realmente, tá? E esse tipo de educação tem que partir de nós médicos, tá? Porque o paciente, quando ele chega para ti, ele tá com um problema, muitas vezes ele tá desesperado, né? Não faz ideia do que está acontecendo, ou tá com muita dor, ou tá com medo do que vai acontecer com ele daqui 30 dias, ou ele tá com medo que ele vai passar isso para todo mundo que está em casa. Então são vários medos diferentes, né? Então, acho que é papel do médico que atende de fazer toda essa educação e essa orientação. Isso não é uma verdade absoluta e sistemática, né? E por N razões. Não acho que as pessoas não têm essas informações ou não saberiam fazer. Mas, por exemplo, quando você atende uma consulta de convênio, né, você tem que ganhar no volume, né? Então, você vai fazer as coisas um pouco a toque de caixa, porque é 20 minutos, ou é 30 minutos, e essa é a consulta. Então, acho que essas coisas acabam se perdendo. E o paciente busca a emergência, por exemplo, se ele teve a dor no dedinho, né, que era uma coisa que ele não precisava ir para emergência. Porque eu não falei para ele que a dor no dedinho poderia existir, é normal, não se preocupe, não precisa ir na emergência, né? A gente tem muito paciente, essa coisa de, por exemplo, segura o meu número, né? Se precisar, me liga. Uma quantidade absurda de ligações e WhatsApp, porque a gente tem muitos pacientes e nem sempre tu consegue atender todo mundo em tempo real, né? A gente faz isso, né? Os pacientes têm nossos números, a gente tenta responder, mas a gente tem, assim, tá o dia inteiro ocupado, às vezes não consegue responder imediatamente e o paciente precisa daquela resposta agora, entendeu? Ele tá com dor agora. Eu acho que a gente puxa o gancho para o início desse painel, né, que é o VBHC. Então, tá tudo conectado no final das contas. Exatamente. E esse paciente, se ele não tiver uma resposta de mim em 5, 10 minutos, que às vezes não tem, ele vai para emergência. Vai para emergência, tira a minha dor, depois eu volto. Ele não precisaria estar ali. Não precisaria. Ele está gerando um custo para a seguradora, gerando um custo para ele próprio, porque às vezes, dependendo do tipo de convênio, tem uma franquia, né? Uma franquia que ele paga por consulta, uma franquia que ele paga por ida à emergência, por internação, isso varia, né? Mas às vezes ele próprio tem esse custo, né? Além do custo mensal do convênio ou do seguro de saúde. E ele não precisava estar ali. Então, esse realmente é educação, é informação. Eu estou recebendo o sinal ali da organização, temos contribuições também aqui do grupo que está conosco. Obrigada, Melina, pela abertura. A ideia também é fazer interação com o público. Então, por favor, sintam-se à vontade, só levanta a mão, eu levo o microfone até vocês.
que eu acho que essa interação é bem bacana e essa reflexão, essa provocação é o nosso objetivo. Então, já tem um aqui candidato, e aí outros, lá tem o segundo, e essa provocação, essa troca que é válida. Obrigado, Melina, pela abertura. Muito bom, vamos tornar esse diálogo mais plural. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber uma coisa. Já temos todos os dados, toda a tecnologia, já está pronto, podemos fazer, podemos implantar. O que falta? Posso? Se tratando de conversar com o empreendedor, hoje o maior desafio que a gente tem é que a gente está falando com os dados mais sensíveis, né? Da análise de dados como um todo. O dado de um ser humano, ele é o dado mais caro, ele é o dado mais valioso que se tem. Então, acredito que hoje, para colocar em prática, para fazer fluir, esse é o maior desafio. Como que a gente trabalha com esses dados de forma segura. O blockchain está aí, que pode ser uma ótima resposta para vários tipos de soluções. Mas como que a gente coloca isso em prática é muito delicado. Obrigado. Enquanto o microfone vai chegando lá no fundo, eu acho que também a gente tem que deixar um alerta que os dados existem, mas não exatamente da forma como a gente espera, em plataformas diferentes, e a gente percebe que a gente trabalha no Squad de Valor junto com o Arthur, que em alguns momentos a gente quer chegar a algumas conclusões e não fica tão óbvio assim. Vou dar um exemplo prático para dizer o que eu estou dizendo. Eu quero avaliar a cirurgia de coluna que o Arthur disse, eu quero ver, então, cirurgias de coluna do período tal, desse grupo de médicos, quem usou mais pino, quem usou menos pino, tá? E aí eu vou ver se teve melhor desfecho, quem saiu melhor, que eles ligaram e perguntaram. Tá pronto, em tese. Mas a gente vai começar a perceber que os dados estão estruturados conforme o formato de pagamento de cada fonte operadora. E aí uma operadora, ela mesmo que dá esse material especial, que a gente chama de OPME. Então, está lá na base da operadora, não está na base do hospital. A outra, na verdade, ela bota tudo que é solicitado, porque é aquilo que forma o preço, não exatamente o que foi aplicado no paciente. Então, a gente começa a achar um nível de detalhamento de coisas que o sistema não foi pensado para o paciente, os dados não estão lá para gerar o resultado para o paciente, é para adequar a remuneração, é para que eu consiga fechar o meu faturamento, é para coisas diversas para a sobrevivência desse sistema. E por isso toda essa discussão do tal do viver de si, porque afinal de contas, o que nos liga? O paciente. Vamos parar tudo isso aqui. E se o que eu estou registrando não é em prol do cuidado, tem alguma coisa de errado. E tem muita coisa a ser melhorada, né? Então, eu acho que temos parcialmente e há de fazer uns projetos com aprofundamento, com foco no paciente, para que a gente registre também os dados com alvo nessa visão longitudinal que o profissional de saúde precisa. Tem esse ponto aí que quando a gente vai para a prática, a gente começa a achar um monte de... E aí isso é na coluna, mas a gente vai para cada patologia, é uma situação diferente, né? É engraçado porque parece que a gente está falando de uma terceira pessoa, mas pacientes somos todos nós, a qualquer momento, né? Então, vamos nos colocar no centro disso e entender por que as coisas são mais complexas. Bom dia. Exatamente pegando, acho que esse ponto que a Melina colocou, a gente tem quando fala de VBHC, por exemplo, um case que é, talvez, por ter sido um dos primeiros e mais emblemáticos da questão do câncer de próstata da Martini Clinic na Alemanha, que traz aquele número super surpreendente de benefício em relação ao paciente, incontinência urinária, etc., como que eles chegaram naquilo, né? Acho que eles têm um dado lá, por exemplo, se não me engano, 1 ano depois da intervenção, 6% dos pacientes deles tinham continência urinária, versus 40 e poucos % de todas as outras clínicas da Alemanha. Então, assim, como que vocês entendem como especialistas que eles conseguiram chegar nisso? Foi só focando no paciente, focando dados, focando gestão? Onde eles mais atacaram em relação a isso? Esse é um bom exemplo, né? Primeiro, assim, a gente teria que estabelecer um benchmark, né? Para muita coisa a gente nem sabe qual é, né? Porque a gente não tem esses dados. Então, cada um tem o seu e não existe um comparador efetivo, né? Então, esse acho que é um ponto. O segundo ponto, a gente tem um bom exemplo
de VBHC aqui no Brasil, que foi Joinville. Eu não sei se vocês conhecem o projeto que se chama Joinvasc, tá? Que é um projeto de AVC na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Talvez seja, e eles ganharam prêmios por isso, né? É um registro e acompanhamento completo de todos os pacientes que têm AVC na cidade de Joinville. Isso é muito caro, tá? Isso é muito trabalhoso, requer uma equipe gigante, investimentos, tá? E isso só foi possível porque a prefeitura de Joinville comprou isso e passou uma medida provisória, que hoje é lei, tá? Então, eu acho que enquanto a gente tiver coisas individuais, assim, né, é fraco. A gente precisa ter uma coisa mais sistêmica, né? Como foi feito, e Joinville é um bom exemplo, né? Todo mundo abraçou, todo mundo comprou, foi investido, foi tentado, deu certo, né? A gente tem iniciativas muito pontuais de pessoas avulsas, né? E isso acaba não reverberando da maneira que deveria. A questão de desfechos dos pacientes, né? Essa comparação de 40% de incontinência urinária e 6% de incontinência no grupo que foi acompanhado, né? Isso fala mais, na minha visão, sobre qualidade técnica de cirurgia do que qualquer outra coisa, né? Então, tem coisas dentro da cirurgia que a gente tenta fazer para não lesar os nervos que vão causar incontinência urinária ou impotência, etc. Então, acho que esse dado especificamente fala um pouco mais sobre qualidade técnica do cirurgião do que qualquer outra coisa, né? Isso é um dado interno do serviço para métrica interna, né? Meus cirurgiões estão indo bem, né? Mas acho que esse benchmark, essa conjunção de todos os players aí para fazer dar certo, talvez seja o mais importante, assim, na viabilidade do projeto. Eu vou aproveitar a pergunta só para compartilhar também uma resposta que não é minha, mas é a Porter e Tom Lee, né, que publicaram seus primeiros artigos, já foi para a revista empresarial aí, né, Harvard Business Review, etc. Tem 6 passos em tese, e que vão versar sobre todos esses aspectos. É um pouco sobre tecnologia, não adianta passar pelos 6 passos, o 6º, inclusive, é uma base que é ter dados, interoperabilidade, ter pensado como coletar e como mostrar isso. Tem que fazer grupos multidisciplinares fechados sobre um tema, para que eles conversem, não deixem aquelas juntas médicas que a gente versou aqui brevemente, mas de forma desordenada, e eu tenho que fechar numa população para poder fazer a comparação. Então, o passo a passo, de alguma forma, já foi tentado ser vislumbrado, em tese poderíamos estar patronizando todo mundo inteiro, mas acho que os pontos são algumas questões nossas de sistemas, cada sistema de saúde é um, se a gente fizer isso no sistema inglês é uma coisa, no sistema brasileiro é no outro, no sistema americano é no outro, no sistema israelense é no outro. A gente poderia fazer um fórum sobre sistemas de saúde e discutir as soluções que cada um estão achando. Isso e outro aspecto somos nós como comportamentos humanos mesmo, né? Então, há de ter mudanças na forma de funcionamento, desde a entrada do paciente até o registro do médico. Então, são pontos comportamentais, não necessariamente tecnológicos. O sistema de saúde é sobre nós, né? Sobre a nossa saúde, como nós cuidamos da nossa saúde e chegamos até, eventualmente, aí para um episódio hospitalar, né? Então, acho que tem uma tentativa já publicada e já revisado por vários outros autores de 6 passos ali, que começou com Porter e com Tom Lee, mas é como o Arthur falou, a gente tem que agora começar a pegar esses casos isolados mundialmente e tentar que isso reverbere de forma mais sistêmica, né? Foi o que o Obamacare tentou também há um tempo atrás, teve alguns ganhos, mas não teve continuidade, mudou o governo. Então, tem vários exemplos para a gente falar. Eu recebi um aviso lá do fundo que a gente tem 5 minutos, então eu vou passar por tem 1 ou 2 perguntas aqui, e aí a gente vai se encerrando também para não ultrapassar muito o horário. Bom dia. É bem rápido. Eu sou Alexandre, eu sou médico como Arthur, e a minha questão é um pouco baseada nessa ideia de que nós médicos temos um olhar um pouco diferente para a saúde do ponto de vista de formação.
Isso é um viés nosso, né, Arthur, da formação muito individual, desde lá do século XIX, aquela coisa liberal de o meu paciente, enfim. Você não acha que esse é o maior desafio, talvez, de trabalhar saúde baseada em valor, é mudar o paradigma da nossa formação médica? Falando isso como médico e de quem está olhando para saúde baseada em valor, porque a própria ATS já é um desafio enorme. Eu queria só te provocar em relação a isso, porque consegues me dar exemplo de alguma experiência legal de vocês, do escritório de valor de vocês, em relação a Moinhos, do ponto de vista de respostas que vocês deram na discussão de situações pontuais e de casos, provavelmente baseado em saúde baseada em evidências, enfim, porque eu acho que esse é um desafio. Eu predominantemente trabalho hoje em hospital-escola e serviço público. Acho que esse é um desafio para o serviço público, mas é um desafio até muito mais factível, vide a experiência do Canadá e da Inglaterra, do que no privado, que tu confronta com esse paradigma médico, assim. Eu acho que tu tem toda a razão. Talvez isso, acreditando-se que esse é o modelo correto, ele deveria ser implementado e talvez até ensinado na própria faculdade. A gente sai com algum conhecimento técnico e pouco conhecimento prático de negócio, de sistema de saúde, de como as coisas funcionam. A gente tem muito pouca visão nisso, né? Eu concordo também que eu trabalho no sistema público também, né? Talvez seja mais fácil de aplicar essa metodologia no sistema público, e eu vou te dizer qual é o grande gargalo que a gente encontra no sistema privado aqui, por exemplo, tá? É a heterogeneidade do corpo clínico, tá? Quando tu pensa num ambulatório qualquer, de um hospital público, o ambulatório é da especialidade, né? Onde tu faz o atendimento e depois, se o paciente eventualmente interna por aquele motivo, ele interna para a mesma equipe que está lá no ambulatório, é uma coisa uníssona, né? Quem vai acompanhar ele em consultas depois é a mesma equipe, talvez a mesma pessoa. No privado, isso é um pouco diferente, né? A gente tem uma heterogeneidade muito grande de quem é o prestador, né? Não é o hospital, é personalizado, é o médico, cada um tem o seu, e às vezes quem interna, às vezes tem um consultório privado lá fora, interna aqui com outro especialista, para depois voltar e fazer o acompanhamento com aquela mesma primeira pessoa. Então, de novo, é a longitudinalidade, né? A gente parar de pegar fragmentos específicos no tempo, de internação, de segunda opinião, e seguir esses pacientes. Então, eu concordo contigo que isso é muito mais facilmente aplicado no sistema público. Só que o incentivo financeiro para isso talvez seja menor, né? Então, está aí o gargalo do público. Eu quero agradecer a toda a organização, agradecer ao Atron por ter trazido esse momento para nós, né? Temos aqui colegas também da assistência interagindo, então é uma super oportunidade, fico muito entusiasmada, fico feliz de ter tido essa conversa, tenho certeza que terão vários outros desdobramentos, né, pós-encontro. Agradecer a Maria e ao Arthur por terem compartilhado as experiências e convidar vocês dois também a dar os recados finais para a gente poder voltar ao nosso mestre de cerimônias. Vou começar, então. Agradecer o convite. É um prazer estar aqui, estar na organização do evento e é uma honra o Atrium estar cada vez mais trazendo essas discussões, sendo protagonista, porque esse é o nosso propósito, né? Como centro de inovação de uma das 3 melhores instituições de saúde da América Latina. Então, é um prazer imenso, me coloco à disposição aí para conversarmos e continuar cutucando os empreendedores a criar as soluções que a gente precisa. Queria agradecer também a Melina, ao Thomas que me convidou para falar aqui hoje. Então, é exatamente isso, né? Se a gente se propõe a ser uma liderança, né, para ser vanguarda de alguma coisa, eu acho que a gente tem que começar a falar mais sobre isso, expor essas coisas e contar a nossa experiência, né, para as outras pessoas que talvez estejam precisando desse incentivo para começar. Então, a gente fica à disposição aqui também, o Escritório de Valor do Moinhos, para qualquer tipo de discussão, se a gente puder ajudar, acrescentar em alguma experiência externa, a gente está aqui para ajudar todo mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Arthur, Melina e Maria Clara, por essa excelente discussão proporcionada nesta manhã de trabalhos. Nós vamos dar continuidade ao nosso evento, chamando agora a nossa próxima convidada, Ana Flávia Ribeiro, que vai apresentar de forma online o tema Princípios Gênesis, éticas e modelos para uso de blockchain na saúde. Enquanto conectamos com a Ana, eu vou contar um pouco mais sobre ela. Ana é coordenadora do Instituto Nutec de Pesquisa Aplicada em Ciência, Tecnologia e Inovação, consultora, filósofa, professora, palestrante e moderadora de temas contemporâneos. Pesquisadora-chefe na área de criatividade